Queridos amigos, roguemos a presença do Mestre sempre ao nosso lado, a fim de batalharmos pela nossa melhoria espiritual, para vencermos nossos defeitos com mais facilidade e com mais fé. Jesus esteve conosco há 18 séculos atrás, mais de 18 séculos atrás. Ele prometeu que enviaria o Consolador, e é este Consolador que nós temos hoje em dia. 18 séculos separam Kardec de Jesus. 18 séculos para nós, um período longo, carregado de obscuridade, de dúvidas. Mas para Jesus, esses 18 séculos foram atentamente acompanhados, sem surpresas. Jesus conhecia nossos passos. Jesus nos conhece perfeitamente. E por isso, para o Mestre, não havia surpresas. Embora, em épocas variadas, Ele tenha enviado emissários prepostos, no intuito de fazer-nos lembrar da sua santa mensagem, e que esses emissários, na maioria das vezes, fracassaram. Porquanto nós somos livres para agirmos, e por isso o plano espiritual não intervém, não interfere nas nossas decisões. Jesus, 18 séculos antes do Espiritismo, promete aos apóstolos que estavam preocupados com a iminência de sua morte, ele promete que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, e que seria chamado o Espírito da Verdade. Essa promessa foi lançada por Jesus aos apóstolos, mas a inquietação permaneceu entre eles. Uma nuvem sombria, de dúvidas, de incertezas, o que seriam deles sem a presença do Mestre. E realmente, ele é condenado injustamente, crucificado, e no domingo pela madrugada, Maria Madalena e outras, como Salomé, vão ao sepulcro levar unguento, perfumes, para untar o corpo do amado Mestre Jesus. Ainda esteve escuro. O percurso foi vencido à luz de tochas, de lampiões. E quando chegaram até o sepulcro, encontraram-no aberto e vazio. Maria começou a chorar. Haviam roubado o corpo do seu divino e amado Mestre. Nisso, ela encontra-se com um jovem que era o Mestre, mas que ela não o reconhece que era Jesus. Não o reconhece porque Jesus estava ressuscitado, porque Jesus estava com o corpo espiritual. Jesus não estava com o corpo material.
porque a ressurreição pressupõe a volta do corpo material, mas era o ressurgir, era a materialização do seu perispírito ou do seu corpo espiritual. Portanto, diferente do corpo físico, portanto, sem as chagas, sem as marcas dos chicotes, as ranhuras dos espinhos, da coroa que lhe colocaram sobre a cabeça, mas ela depara-se com um jovem belo, bem mais novo do que Jesus era quando foi crucificado. Porque nós sabemos que quando chegamos no plano espiritual, o nosso perispírito apresenta uma jovialidade maior do que o organismo físico, do que o organismo biológico. Ela não o reconhece e pergunta a ele: o senhor por acaso é o jardineiro que toma conta aqui do horto? E ele verifica que ela não o reconheceu e derrama sobre ela o seu magnetismo amoroso com seus olhos fascinantes e lhe diz: Maria. Ela o reconhece pelo timbre perfeito de Jesus. Atira-se a seus pés e tenta abraçá-los. E ele então diz aquela frase extraordinária, que não deixa dúvidas sobre ele ser nosso irmão, sobre ele ser filho de Deus, sobre ele ter sido criado tanto quanto nós. Ele diz: Maria, não me toqueis, porque eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai. Eu não subi ainda para o meu Deus, o vosso Deus. Mas vai, diz a meus irmãos, que eu voltarei a aparecer a eles da Galileia. Como é difícil o ser humano entender Jesus. Séculos depois, no ano 325, reunia-se o cristianismo sob a diretriz de Constantino o Grande para o concílio de Nicéia, em que estava a se definir se Jesus era Deus. E Ário dizia que Jesus é um espírito muito elevado, mas havia sido criado em algum tempo da eternidade, que ele não era Deus. E o cristianismo não aceitou, perseguiu e excomungou Ário. Ele foi deportado, expulso. Mas Jesus não disse claramente: diz a meus irmãos que eu ainda não subi para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus? Jesus ressurge dos mortos, aparece aos apóstolos várias vezes, mas das aparições dele, a que para mim marcou profundamente, está descrito no Evangelho de João, o evangelista, o discípulo amado do Mestre, no capítulo 21. Naquela noite madrugada, em que os apóstolos se reuniram tristes, com saudade do seu Mestre, e resolveram pescar para matar a saudade, para passar o tempo mais rápido. Ainda estava escuro. Lançaram o barco ao mar da Galileia e começaram a jogar a rede para um lado, para o outro. As horas se passaram e não conseguiram trazer nenhum peixe. Os primeiros raios do sol iluminavam a praia da Galileia, quando eles avistaram um jovem caminhando e acenando para eles. Eles se aproximavam porque pretendiam atracar desenganados, uma vez que não
obtiveram sucesso. Aquele jovem era Jesus. Jesus ressuscitado, era Jesus com o corpo perispiritual, Jesus diferente do Jesus crucificado. E por isso pairou entre eles uma dúvida: quem é aquele homem que acena para nós? Que diz ele? E Jesus dizia para eles: lancem a rede do lado direito do barco. Eles se recusaram. Ora, meu amigo, nós já fizemos isso a noite toda, não aguentamos mais, lancem mais uma vez, eu garanto-lhes, tem peixe. Bom, quem lançou 200 vezes, uma vez a mais, uma vez a menos, lançaram a rede. Acorde, Pedro, segura que a rede está pesando demais, puxa. E vieram 153 peixes grandes. Atracaram o barco e observaram que Jesus tinha preparado um fogo, tinha assado um peixe e alguns pães. Era Jesus, mais belo do que nunca, mais jovem. Mas seria Jesus mesmo? Quem teria coragem de perguntar a ele: você, é você mesmo? Ninguém teria coragem de fazer essa pergunta. Só podia ser Jesus. Era Jesus. A forma como ele partiu o peixe, a energia que exalava dele, os olhos penetrantes. Pedro se aproxima, senta-se ao lado do mestre, e estava ainda no seu subconsciente que o traíra, negando 3 vezes. E Jesus olha para Pedro e vê o que ele está pensando. 3 vezes negar a Jesus. Jesus então pergunta-lhe: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Toma conta das minhas ovelhas, Pedro. Pedro ficou encabulado. E o mestre olha para ele e pergunta mais uma vez, a segunda vez: Pedro, tu me amas verdadeiramente? Senhor, tu me perguntas, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Olhou para um lado, olhou para outro, e Jesus pergunta pela 3ª vez. Foi como se fosse uma punhalada no seu coração, que ele lembrou-se imediatamente da 3ª negativa dele. E pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas de verdade? Aí Pedro chorou, as lágrimas desceram: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, pede a mim o que quiseres que eu te farei. Jesus disse: Pedro, prepara-te. Muitos acontecimentos vão exigir posições duras no teu final de existência. Tu terás que levantar os braços para alguém vestir e desnudar-te. Ele olhou preocupado com o sofrimento que Jesus estava antevendo a ele, e viu passar adiante o discípulo amado de Jesus, João Evangelista. E como nós somos curiosos, e como nós não gostamos de sofrer sozinho, diz: mestre, o senhor avisou que eu tenho sofrimentos à vista. E quanto a este, o que vai acontecer com este, com João Evangelista? O que vai acontecer com ele? Era uma curiosidade. Jesus olha para Pedro: Pedro, se eu quero que João Evangelista fique aqui na terra até que eu volte, que tu tens a ver com isso? Vai e segue-me. Foi um rela daqueles bem dados. Que tu tens a ver com isso? Que eu quero que ele fique aqui até que eu volte. Espalhou-se entre os apóstolos
a ideia de que, olha, João não vai morrer. Não vai morrer porque Jesus disse que ele vai ficar até que ele volte. Sabe quando Jesus vai voltar? Então ele não vai morrer. Era uma alegoria de Jesus. Jesus estava querendo dizer que até que ele voltasse, precisaria da presença de João Evangelista. E quando é que Jesus voltaria? Possivelmente com a chegada do Consolador prometido. Quando ele diz em João capítulo 14: e eu rogarei ao Pai, e eles vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, 18 séculos antes de Kardec, Jesus anunciava a vinda do Consolador, o Espírito da verdade estava previsto. E Jesus diz então, ressurgido dos mortos às margens do mar da Galileia, que João Evangelista ficaria na presença dele quando ele voltasse. E a gente pergunta: será que voltou? Jesus não iria mentir. Voltou. Jesus sabia do andamento de sua doutrina, do passo a passo dos seus apóstolos, que na hora que foi crucificado todos fugiram, só um resistiu, João Evangelista, que ficou ao pé da cruz. Como Jesus percebeu que os apóstolos não iriam suportar o peso de sua ausência, convoca a contribuição de um pecador, de um criminoso. Sim, ele convoca Saulo de Tarso, aquele que tinha perseguido os cristãos, que estava perseguindo os cristãos, aquele que induziu a morte por apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Um pecador Jesus convoca para ser seu grande missionário, seu grande mensageiro, o responsável pela implantação do cristianismo em todo o Oriente Médio, em todo o planeta conhecido da época. Eu fico feliz por isso. Eu fico feliz pelo aspecto de Jesus convocar não iluminados e santos, mas pecadores. Graças a Deus, Senhor. Então tu podes um dia me convidar para alguma coisa, porque eu sou pecador também. E também não há desculpa para nós, de um modo geral, dizermos como costumamos fazer: não vou me envolver na casa espírita, não, eu tenho tanto do defeito. A casa espírita não é de santos. Jesus não convoca santos, convoca trabalhadores. E Jesus não questiona pelo que nós fizemos, mas questiona-nos sobre o que nós pretendemos fazer. É isso que é importante: o que eu pretendo ser, o que eu pretendo fazer, não o que eu fiz. Tanto é assim que Deus passa uma borracha na nossa consciência para que não se lembre das vidas pretéritas, porque para Deus não tem importância o passado. O que vale é o presente e o futuro. Então Jesus, sabendo que o cristianismo primitivo iria se deturpar, convoca Saulo. Na estrada de Damasco, aparece a ele com toda a sua luminescência. E Saulo, vendo aquela luz tão intensa que cai da montaria no deserto, absolutamente cego, para 3 dias depois ser curado por Estevão, por um dos apóstolos de Jesus, que ele pretendia matar, perseguir. E transforma-se no apóstolo Paulo dos gentios. Extraordinária missão
de Paulo apóstolo. Mas Paulo morre, sacrifica-se pelo Mestre, tanto quanto Pedro e outros, e a doutrina do cristianismo primitivo começa a colocar dentro do seu bojo doutrinário costumes romanos e judaicos. Então surgem aqueles seguidores do cristianismo que se revoltam com aquela atitude e dizem: esse não é o cristianismo que Jesus ensinou. Jesus não ensinou rituais, Jesus não ensinou incensos, altares, nada disso, e por isso eu vou viver no deserto. E criou-se então uma quantidade imensa de ascetas que se escondiam nas grutas das montanhas do deserto de Nítria, em torno de 30.000 anacoretas solitários, passando fome e sede, para fugir da tentação do mundo e para não dar os braços a torcer para uma doutrina cristã que para eles estava diferente da que Jesus ensinou. A ignorância é muito prejudicial. São Simeão, por exemplo, revoltado com a posição dos cristãos nas sinagogas, disse: não, o cristianismo não é dessa forma, eu vou viver sozinho, e construiu uma torre, e ficou em cima dessa torre, vivendo da caridade alheia. Ninguém sabe quantos dias passou sem beber água e sem comer. Quando passava alguém embaixo que via aquele homem lá em cima, se compadecia e levava numa escada comida e bebida, porque ele não descia para nada. Quanta ignorância! Jesus não quer isso. Afinal, o Mestre não se escondeu no deserto, enfrentou-nos e conviveu com os pecadores e as pecadoras. Esse é que é o teste nosso, enfrentar a vida. Por isso é muito triste aqueles que pensam que fugir da vida pelo suicídio é solução, quando é um acréscimo de débitos. Aquele que foge da luta é um derrotado, infelizmente. Mas como Deus é misericordioso, sempre tem oportunidade de novas e novas existências. Jesus percebe que o cristianismo estava perseguido pelos romanos, que eram cruéis, levando para os circos, entregando aos leões. Os clamores, as rogativas de misericórdia subiam aos céus. E Jesus então convoca outro pecador, o imperador Constantino o Grande, para dar uma certa trégua a essa perseguição cruel. Ano de 312, Constantino o Grande iria batalhar contra Magêncio na ponte Milvia, que atravessava o rio Tibre. Na manhã seguinte, os seus espias constataram que o exército de Magêncio era 2 vezes mais numeroso do que o dele. Ele estava temendo a morte, caminhava desesperado, e segundo conta o historiador Eusébio de Cesareia, que Constantino o Grande, naquela tarde e noite, em que o céu se pintava de cores avermelhadas, ele vê desenhar-se no firmamento uma cruz e uma frase: in hoc signos vis, com este sinal vencerás. Era um pedido de Jesus dizendo para Constantino: se você seguir o cristianismo, irás vencer, irás conquistar uma posição de destaque no plano espiritual. Mas ele vai, por uma questão interpretativa, disse: é o sinal para eu vencer a guerra. Com este sinal vencerás, então mandou pintar os escudos e as bandeiras dos seus soldados, das suas tropas, com o símbolo do cristianismo
e ele vence a batalha, e um ano depois, no ano 313, ele baixa o Edito de Milão, em que autoriza a livre religião cristã. Poderiam agora professar a religião cristã sem nenhuma perseguição, por determinação do imperador Constantino. Como dissemos, no ano 325, convoca o concílio de Nicéia para definir se Jesus era ou não Deus, e os bispos reunidos resolveram de que Jesus era Deus. Até hoje a Igreja Católica admite que Jesus seja Deus, composto na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ário dizia que não, que Jesus era Filho de Deus, um Espírito elevadíssimo, irmão nosso superior, da mesma forma como nós espíritas aceitamos. No ano 380, o imperador Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Mas Jesus do alto observava que desde a sua chegada até aqueles 3 primeiros séculos, estava cada vez mais a doutrina cristã se distanciando da sua essência de humildade e de simplicidade. Era preciso divulgar o cristianismo para o resto do mundo. Então convoca um grande médium, Maomé. E no ano 517, Maomé é convocado para uma missão extraordinária de levar o cristianismo para os árabes. E para que a sua missão fosse coroada de êxito, nasceu pobre. Viajou no deserto, em cima de camelos, vendendo quinquilharias. Mas a tentação não custa chegar. Não custa chegar. Ele conheceu uma mulher muito rica, uma viúva, Cadrija. E Cadrija se encantou com ele, porque ele tinha os olhos penetrantes, ele era jovem, enquanto ela já tinha seus 40 e poucos anos. Então ele se apaixonou por ela, muito apaixonado, era um amor verdadeiro, mas que depois, com a convivência, realmente ele passou a gostar dela. Mas um dia, Papai do Céu convidou Cadrija para conversar com ele no mundo espiritual. E Maomé, então, substituiu Cadrija por várias esposas. Ele, que com 40 anos de idade, foi até uma montanha conversar com o anjo Gabriel, receber os versos, os poemas que iriam fazer parte do Alcorão. Estava envolvido com luxo, com sexualidade, com excessos de toda a natureza. Isso fez com que abalasse a sua trajetória mediúnica. Ora recebia espírito de luz, ora recebia espíritos inferiores. Daí porque o Alcorão tem lances de uma beleza rara, trechos que induzem a guerra, motivado por essa oscilação. Médium, meus amigos, olha a coisa difícil é ser médium. O médium muitas vezes abre a boca pensando que está falando, está dando sua opinião, está dando a opinião de alguém que encostou-se nele. Se ele estiver em sintonia com o bem, ele está dando um bom conselho. Se ele naquele instante estiver oscilante, está levando a uma discussão, a um desentendimento, ao mal. Foi o que aconteceu com Maomé. Ele chegou ao cúmulo de casar-se com uma menina com 9 anos de idade. Aisha, 9 anos. Tinha um harém com ele. Então ele foi um dos missionários indicado por Jesus que falhou em grande parte.
Mas Jesus não desanima, continua confiando em nós, mandando outros trabalhadores. E vendo que a igreja estava se enchendo de luxo, o cristianismo estava ostentando riqueza, envia-nos, no século XIII, Francisco de Assis, coberto de trapos, dando exemplo de humildade, para dar exemplo à igreja cristã, que a igreja do Cristo não precisava de ouro, nem de prata, nem de pedrarias. Mas ele era muito inocente. Ele estava rezando na igreja de São Damião, nas cercanias de Assis. A igreja estava deteriorada e ele estava orando, quando o plano espiritual mandou uma mensagem, e ele escuta uma voz, que ele diz assim: Francisco. Ele procura de onde está saindo aquela voz, uma voz que ecoa dentro da igreja: Francisco, reergue minha igreja que está em ruínas. Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Mas ele não entendeu o recado. Ele pensava que era com trazer cimento e cal e fazer argamassa e consertar as paredes que estavam caindo. Não era. Era reconstruir a igreja moral. Quem estava desmoronando era a ideia do cristianismo nascente, agora desvirtuado pela ignorância nossa, porque nós fomos daquelas épocas, nós vivemos nesses períodos, nós contribuímos com isso. Aí Jesus viu que era difícil, então convoca outro trabalhador para alertar os olhos da igreja cristã principiante. No século XVI, ele convoca o monge católico Martinho Lutero para chamar a atenção da igreja católica, porque ela estava vendendo salvação. E Martinho Lutero não aceitava aquilo, que era um absurdo. Ninguém tem poder de vender céu, nem as dívidas, as culpas nós temos que pagar. Mas ele foi excomungado pela igreja católica. A igreja católica, em vista disso, fez algumas alterações no seu procedimento, mas não se ajustou ao cristianismo de Jesus. O trabalho do mestre era grande, era gigantesco. Ele então convoca médiuns extraordinários. Emanuel Swedenborg, que vem com a sua mediunidade fantástica, mostrar como é o mundo espiritual em detalhes, coisa que só nós conhecemos agora através de André Luiz. Já alguns séculos antes de Kardec, Swedenborg já explicava como era o mundo espiritual, que é uma grande interrogação para quem não é espírita. Para onde eu vou? E muitas pessoas se assombram, se assustam, se apavoram ante a morte, porque não sabem para onde vão. Como é bom saber como é o desencarne, como é a chegada no plano espiritual, como é maravilhoso a gente ter sempre parentes à nossa espera, como é importante termos consciência de que é preciso fazer o bem e se preparar para que o desencarne seja saudável. Tudo isso a doutrina nos prepara. Não vale o conhecimento científico espírita, é preciso que haja a ação transformadora. Não há garantias do espírita, do médium, do doutrinador, do orador chegar para um bom lugar no plano espiritual. O que lhe garante um bom lugar são suas ações, são suas boas ações. Emanuel Swedenborg foi um sábio da ciência, detinha o conhecimento da época, mas tinha tanto saber que atrapalhou-se nos seus escritos, nos seus livros, de difícil entendimento nos dias de hoje.
Mas Jesus estava observando e resolve enviar o emissário que iria ser o codificador da doutrina espírita, iria se confirmar aquela afirmativa do mestre em João capítulo 14: e eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro consolador, o Espírito da verdade. Haroldo Dutra, o grande tribuno espírita, ele, em pronunciamentos recentes, confessa que admite que o Consolador prometido por Jesus, na pessoa do codificador Allan Kardec, que era o pedagogo Hipólito Léon Denis Rivaio, era a reencarnação de João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Haroldo Dutra Dias confessa em suas conferências que o Espírito de verdade, que organizou a doutrina espírita no seu total, era Jesus de Nazaré, o nosso mestre amado. O nosso mestre amado. Na verdade, Haroldo Dutra afirma categoricamente que Jesus e o Espírito de verdade são a mesma coisa. E quem afirma que Kardec era a reencarnação de João Evangelista não era Haroldo Dutra, e sim Humberto de Campos, no livro Crônica de Além Túmulo, em que há um encontro de Jesus com João Evangelista, em que Jesus conversa com João Evangelista: meu discípulo amado, como está a minha doutrina? Ah, Senhor, deturpada, nem se parece com aquela doutrina simples e humilde de pescadores. Os templos estão cheios de estatuários, muito ouro, muita pedraria, muita prata. E Jesus disse: João, meu discípulo amado, não te desanimes, porque nesses 18 séculos, se os emissários que eu enviei à terra não conseguiram trazer de volta a minha doutrina, eu vou convocar os mortos para falar em meu nome sobre as realidades transcendentais. Tu vais fazer isso? Vou. João Evangelista, eu vou. E tu, João Evangelista, estás convocado a descerrar este véu. Jesus convocando João Evangelista para abrir os céus, para que os mortos viessem se comunicar, e aparece então o livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Consequência, dedução clara: Kardec, Hipólito Léon Denis Rivaio era a reencarnação de João Evangelista. Já Haroldo Dutra assegura que aquelas batidas na parede enquanto que Kardec estudava e preparava o livro dos Espíritos, e que Kardec se levanta para ver que a causa daquelas batidas, várias vezes vai olhar e não descobre nada. No dia seguinte ele vai a uma reunião mediúnica e pergunta a Zéfiro qual a causa das pancadas que ele ouvira na véspera na parede da sua casa. E o Espírito lhe diz: queres saber a causa? Pergunta a teu anjo familiar, a teu espírito familiar, a teu anjo da guarda, a teu anjo protetor, naquela época chamado de espírito familiar. Pergunta a ele.
Ele está aqui. Ele vai perguntar: espírito familiar, por que tu batias na parede da minha sala de estudo ontem? Para te alertar de um grave erro que estavas cometendo ao redigir o livro dos Espíritos. Ah, mas eu já corrigi naquela época, naquele momento, e até hoje de manhã eu fiz outra revisão. O erro persiste. Observa que tem um erro grave entre a terceira linha e a 30ª linha. Eu posso saber teu nome? Kardec pergunta: posso saber teu nome? Tu podes me chamar a verdade. Quem é que poderia se chamar a verdade aqui na terra? Quem não se lembra daquela frase que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Tu podes me chamar a verdade. Kardec publica o livro dos Espíritos, depois publica o livro dos Médiuns, e no capítulo 31, item 9 do livro dos Médiuns, ele publica uma mensagem assinada por Jesus de Nazaré. Mas faz questão de fazer uns comentários. Essa mensagem acima tem uma assinatura de Jesus de Nazaré. Pelo que eu li, pelo que eu observei, nada contra, mas a gente tem que ver com ressalvas, porque é um nome muito pesado, muito forte. Vamos ter cuidados. Esse nome Jesus de Nazaré pesa muito. Primeiro saiu o livro dos Espíritos, depois saiu o livro dos Médiuns, com essa informação no capítulo 31. Em seguida, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo meia dúzia, ele transcreve aquela mensagem que estava assinado por Jesus de Nazaré, que estava no livro dos Médiuns, capítulo 31, para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º. Alguém vai perguntar: mas Anélio, o que é que tem? Qual o problema? Está constando em 2 livros. Não é problema, é solução. Porque lá no livro dos Médiuns está assinado Jesus de Nazaré. Quando ele bota no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele bota assinado por Espírito de Verdade. Ou seja, ele declinou: Jesus de Nazaré é o Espírito de Verdade. E Haroldo Dutra lembra: o Espírito de Verdade é o mentor espiritual de Kardec, que é o próprio Jesus. Quando Kardec foi iniciar a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro fantástico, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi recomendado, advertido que fizesse às escondidas, porque esse livro seria o auge do seu Pentateuco. Ele então não disse nem à sua esposa que livro iria escrever, em que livro iria trabalhar. Diz a ela apenas que precisa se ausentar para escrever um livro. Qual? Não disse. E foi para uma praia na França, em Saint-André, e lá começou a trabalhar desse livro. Depois voltou para Paris e ficou em Seguir, na Vila de Seguir. E um dia, à tarde, chega uma médium clarividente para falar com Kardec. Eu quero falar com Kardec. E Amélie Boudet, a sua esposa, diz: olha, infelizmente ele não está. Ele está escrevendo, estudando, parece que é um livro, mas ele não está. Mas que pena, eu queria tanto falar com ele. Mas você não é médium clarividente? Vamos sentar aqui junto, você mentaliza, eu mentalizo nele, e você tenta vê-lo mediunicamente. Ela então concentra-se e começa a descrever a casa onde ele estava, que ela conhecia,
que era lá na Ville Ségur. Descreve a casa, o jardim, as flores, as plantas ao redor. Ela penetra na casa, descreve os móveis, as janelas internas, o birô onde ele está sentado, o que ele está escrevendo. Dizem que as mulheres são curiosas. Ela diz assim: procura ver o que é que ele está escrevendo, que eu quero. Ele nunca diz para mim. Se vou tentar de ponta de pé ver o que ele está escrevendo, o Espírito disse: não, ficar de ponta de pé não, eu lhe mostro. E abriu um livro assim no espaço, um livro gigantesco que estava escrito em letras maiúsculas: Evangelho. O que ele estava escrevendo em segredo, o Espírito foi lá e contou. O fato, meus queridos amigos, senhoras e senhores, de Jesus a Kardec, é o reencontro de João Evangelista conosco, é o reencontro nosso com Jesus de Nazaré, de forma espiritual, quando ele disse que enviaria o Consolador e que seria o Espírito da verdade. Ele ficará aqui na terra até que eu volte, e isso aconteceu. Seguimos a doutrina magistralmente organizada por Jesus, o nosso bondoso, que exige de nós dedicação e amor, mas que compete a cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, as nossas ações, os méritos de adquirirmos conquistas maiores, as surpresas espirituais. Quem fomos não importa, importa o que seremos, mas teremos que agradecer a presença magistral aqui na terra de João Evangelista, de um Francisco de Assis, de um Martinho Lutero, desses colaboradores como Paulo de Tarso, de tantos outros missionários que Jesus enviou à terra para nos ajudar a preservar a essência da sua doutrina. E por isso, amados irmãos, sejamos simples e humildes, busquemos a paz, a concórdia, busquemos lutar contra nossos defeitos, para um dia termos o direito de nos encontrarmos com Jesus de Nazaré, para darmos aquele abraço similar ao que Maria Madalena fez, atirando-se aos pés dele. Rabone! E ele vai dizer: não me toqueis agora, porque ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Que Jesus nos abençoe.